A editoria do blog do Leonides tem a satisfação de informar aos seus seguidores o reinício das atividades do podcast, instrumento ágil capaz de comunicar com intensidade, com ênfase, os diversos temas que deverão ser abordados. Na verdade, a filosofia central do blog é uma filosofia de esclarecimentos, tornar fácil o entendimento dos temas que estão sendo apresentados, evitando usar ao máximo certas palavras excessivamente técnicas e desnecessárias, a fim de que todos possam compreender facilmente o conteúdo do que está sendo comentado. Os temas são os de interesse do Nordeste, especialmente de Pernambuco e do Brasil. O tema que se está concentrando no momento é o relativo à ferrovia transnordestina. Esta ferrovia dá maior importância para o desenvolvimento do Nordeste, porque promove uma integração interregional e internacional, utilizando para isso os portos de Suape e de Pecém, como foi inicialmente concebida a ferrovia transnordestina. Inexplicavelmente, em 23 de dezembro de 2022, no finalzinho do ano, foi assinado um aditivo entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres, de um lado, a Ferrovia Logística S.A., ou seja, Transnordestina Logística S.A., e também a Infra S.A., empresa pública vinculada ao Ministério dos Transportes, através do seu artigo 1º do aditivo. O trecho Salgueiro-Suape foi devolvido para execução direta do governo federal, através do Ministério dos Transportes, com recursos orçamentários. Essa mudança ocorreu e não houve uma maior divulgação na sociedade do porquê se estava retirando o trecho Suape-Salgueiro da primeira etapa da ferrovia transnordestina, cuja concepção inicial incluía Suape. E a primeira etapa, como está definida no momento após o aditivo, ela sai de Eliseu Martins, no sul do Piauí, vem para Trindade até Porto de Pecém. Deixa de fora, evidentemente, pelo que se está apresentando, o Porto de Suape. Por quê, gente? Qual a explicação? É de estranhar bastante essa decisão. Esse tipo de comportamento gera os seguintes problemas. Primeiro, a primeira etapa da ferrovia transnordestina, que deve ficar pronta no final de 26 para o início de 27, com recursos totalmente definidos, inclusive oriundos do Fundo Constitucional do Nordeste, FNE. Os recursos estão definidos, prontos, certos. Então, essa primeira etapa é uma primeira etapa consolidada. Mas essa primeira etapa excluiu o Porto de Suape. Então, Suape passou para uma segunda etapa, que é para ser implementado com recursos do Orçamento Federal, dotações aprovadas anualmente, com decisões complicadas face à escassez de recursos do país. E o pior de tudo isso é que os recursos que precisam ser aportados não se encontram definitivamente alocados, porque o orçamento é anual, o orçamento não é plurianual. Ademais, meus amigos, há um fato que precisa ser relevado. A concessionária
Transnordestina Logística S.A. só é responsável pela primeira etapa, pelo trecho Eliseu Martins, Trindade e até o porto de Pecém. Nós vamos ter que fazer outra licitação para selecionar outra concessionária para administrar o trecho Salgueiro-Suape. Incrível isso. Precisa-se de uma explicação mais profunda sobre esse ponto. Entretanto, o fato é considerado fato consumado. As autoridades de Pernambuco não se manifestaram, pelo menos que se tenha conhecimento. A bancada federal ficou omissa, tanto Câmara como Senado, e o governo do Estado, através de secretários como de Desenvolvimento e de Planejamento, também não se manifestaram sobre o porquê da exclusão de Pernambuco no trecho Salgueiro-Suape da primeira etapa. Esse é que é o problema. Os pronunciamentos que estão sendo realizados, gente, são a partir da exclusão do trecho de Suape. São a partir daí, informando sobre a segunda etapa, quando se afirma que até dezembro vai ser contratado um trecho de Pernambuco e um segundo trecho também de Pernambuco. Ora, gente, em dezembro, e o inexplicável é que a Infra contratou um consórcio para fazer projetos executivos de 239 quilômetros para um total de 522, que não se diz quando é que vai ser contratado, e para ficar pronto 55 quilômetros, e são esses valores, esses trechos ampliados, e está se afirmando que vai se contratar em dezembro. Gente, tudo bem, se a gente parte de uma conotação de que é fato consumado, as autoridades, como a Sudene, por exemplo, fez um seminário recentemente, denominado Diálogos do Desenvolvimento, quer dizer, analisando esse problema, mas a partir do momento em que Pernambuco já não está na primeira etapa. Parte do pressuposto que está tudo certo, está tudo decidido e que se vai ficar em uma segunda etapa para a conclusão prevista para 29. Será? Com esses recursos alocados do orçamento federal, com a escassez de recursos, com a briga violenta por emendas dos deputados e senadores? Quer dizer, na verdade, gente, essa matéria deveria estar sendo discutida pela sociedade pernambucana. A Transnordestina é muito importante para o Porto de Suape, para a geração de emprego e renda. Daí porque este blog vai tecer ainda alguns comentários. Vai iniciar uma campanha constante, não para dificultar as decisões e a operacionalização do trecho de segunda etapa de Pernambuco, mas para tentar agilizar. Na verdade, as autoridades repetem constantemente que o presidente da República assumiu o compromisso de concluir o trecho de Salgueiro para Suape. Não se discute isso. Mas acontece que o período é plurianual e não se sabe se o presidente estará no período plurianual para assegurar esses recursos. Nós devemos montar um esquema para assegurar esses recursos também do FNE. No orçamento do FNE do próximo ano, Fundo Constitucional, quer dizer, programado pela Sudene e administrado pelo Banco do Nordeste, que faz os contratos, e também acelerar a contratação da concessionária para administrar o trecho, já que a atual concessionária já se declarou que não pretende assumir o trecho de Suape. Vai atuar também no primeiro trecho. Esses problemas que nós estamos colocando, gente, exigem uma meditação.
E eu espero que os secretários de Desenvolvimento de Pernambuco, o secretário de Planejamento de Pernambuco, informe a governadora desse problema para que ela possa, com o seu prestígio, com a sua influência, desenvolver uma ação catalítica, no sentido de, se não é possível retornar Pernambuco para a primeira etapa, pelo menos que os recursos para a segunda etapa sejam assegurados. Ressalto-se finalmente que o superintendente da SUDENE, quer dizer, no encontro denominado Diálogos do Desenvolvimento, no final, ele propôs a criação de uma comissão interinstitucional, ou seja, de vários órgãos e entidades, para acompanhar a implementação desse trecho de Salgueiro para Suape e adotar as providências ou cobrar as providências para que o que está programado seja atingido. É uma contribuição do blog. Muito obrigado, amigos.